dia, pessoal. Olha, eu li uma notícia agora muito curiosa. Ontem a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que as estatais brasileiras, as empresas estatais, são na prática um desastre, que elas deram um prejuízo de 5,1 bilhões nos últimos 12 meses. E hoje, em editorial, a mesma Folha diz que o governo só está fechando as contas desse ano porque está recebendo o lucro das estatais. O governo recebeu 50,5 bilhões de lucro das estatais. A Folha ontem diz que as estatais deram prejuízo de 5 bi. Hoje a mesma Folha diz que as estatais deram um lucro de 50 bi para o governo. Pessoal, é prejuízo ou é lucro? A Folha, dona Folha, precisa decidir. A verdade, pessoal, é que o Brasil está no rumo certo, é o 6,1% de desemprego, o menor da história. A inflação, que eles diziam que ia explodir, está fechando como a menor dos últimos 4 anos. E as vendas no Natal cresceram mais de 12%. Está tudo resolvido? Claro que não. Tem muito trabalho para ser feito. Mas o Brasil está no rumo certo, pessoal. É trabalho, trabalho, trabalho. Esse é o último sábado do ano. Muita luz para todo mundo. Meus queridos amigos, olha, isso aqui é uma marca de comunistas. É a Sadia, que a gente vê que parece muito esse comercial aqui lá na Globo. Ou seja, uma marca comunista, esquerdista, da família Marinho. Isso aqui é um código de barras que vem junto com o cheque, tá bom? Esse código de barras, ele é para quando você sair com o seu Chester, que a sua empresa te dá, ou que você vai comprar no supermercado, ele apitar. E você passar como bandido e para vocês serem presos. E para não conseguir ajudar o nosso querido colega, nosso querido presidente, nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Então, por favor, não comprem Chester, tá bom? Porque ainda há pouco eu saí do supermercado. O que fez o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, na condição de presidente da República? Ele organizou e promoveu, em 18 de julho de 2022, com auxílio do cerimonial do Palácio, aqui foi dito várias vezes, o Itamaraty não participou, então o chanceler reafirmou isso. Se o Itamaraty não organizou, e que seria, e a ministra Carmen Lúcia até trouxe o decreto que determina isso, seria competência do Itamaraty. Mas se o Itamaraty não realizou, talvez a Casa Civil tenha organizado. E o eminente ministro relator, com o zelo e o cuidado necessário, ouviu o então chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, que também não organizou e mais, disse que era contrário à realização dessa reunião. Então foi o próprio presidente que organizou, com o cerimonial do Palácio, a toque de caixa, determinou que 2 dias antes, isso consta nos autos, uma reunião com altos representantes diplomáticos, determinou que a TV Brasil transmitisse, e a partir disso, no modus operandi, que lamentavelmente segue e seguiu durante todo o mandato, as redes sociais divulgassem a desinformação produzida nessa reunião. Veja, de oficial, só o desvio de finalidade praticado pelo então presidente da República. Porque o Itamaraty não só não organizou, não foi avisado e não participou. A Casa Civil é da mesma forma. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também não. Foi ouvido o ex-ministro Almirante Flávio Rocha, também não participou. Algo eleitoreiro. Um monólogo eleitoreiro. Pauta da reunião definida exclusivamente pelo primeiro investigado, o presidente, então o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma pauta dele, pessoal, eleitoral, num período, repito, há 2 meses e meio, faltando para o primeiro turno das eleições. E qual foi essa pauta? Essa pauta foi instigar o seu eleitorado e eleitores indecisos, instigar contra o sistema eleitoral, contra a justiça eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Quando se coloca que o público-alvo eram embaixadores, representantes diplomáticos que não votam, ora, isso ou é hipocrisia ou é ingenuidade. Na verdade, todo mise-en-scène, toda a produção foi feita para que a TV Brasil
divulgasse, mas mais do que isso, para que a máquina existente de desinformação nas redes sociais multiplicasse essa desinformação, para que chegasse diretamente ao eleitorado, como chegou, e nos autos se coloca isso, quantos twitters, quantos, e as demais redes, pessoal e dos seus apoiadores, seguindo um procedimento aqui que já havia sido identificado em várias outras oportunidades. E isso foi bem destacado também no parecer que deixo de ler pela celeridade do vice-procurador-geral da República, o professor Paulo Gonet. Olha, diz a defesa que isso foi no exercício das competências constitucionais e representação diplomática que tem o chefe de Estado num diálogo institucional. O presidente da República, no presidencialismo, sabemos todos, é o chefe diplomático do país. É a ele realmente que compete, dentro das suas competências constitucionais, as relações exteriores com os demais países. Isso desde a Constituição norte-americana de 1787, a qual o Brasil, desde 1891, iremos aderir ao sistema tripartite de poder com presidencialismo. Então, no Brasil republicano, não há dúvida sobre isso. É que a diplomacia deve ser feita pelo chefe do poder executivo, pelo presidente da República, com auxílio, logicamente, do seu ministro das Relações Exteriores, do Itamaraty, mas faz parte, e não há dúvida aqui, que faz parte das funções presidenciais. O presidente é realmente o chefe das relações exteriores dentro da múltipla chefia que existe no presidencialismo. Agora, a liderança do presidente no presidencialismo em matéria de política externa, ela tem uma finalidade. E a finalidade, aqui é importante destacar, são dois setores complementares. A formulação da política externa e a condução do relacionamento com os diversos países, inclusive os embaixadores. Ora, basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como dois embaixadores que até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação. Galera, já tem pastor ex-bolsonarista voltando a falar em Deus, em fraternidade, em compaixão no púlpito da igreja e principalmente a combater o armamentismo. O vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo sensacional de um pastor que, segundo ele, já chamou o Bolsonaro de mito dentro da igreja no tempo em que ele se considerava ignorante, mas que ele se libertou. E ele denuncia como era a marcha para Jesus no tempo do desgoverno do Bolsonaro. Assistam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhe. E ainda tem gente dentro da igreja que diz mito. Olha isso. É verdade. Eu já chamei, mas eu era ignorante também. Ignorante é o conceito de conhecimento. Eu até sabia o que significava mito, mas eu estava indo na onda. O que significa mito? Mito é uma verdade ou uma mentira? Mito é uma mentira. Eu não consigo acreditar, pastor Vinícius, que igrejas hoje estejam apoiando esse governo, onde numa marcha para Jesus, onde o instrumento principal sempre foi a Bíblia Sagrada. A Taurus, uma empresa de armamento, fez um carro alegórico com uma arma com mais de 5 metros para uma marcha para Jesus. Inacreditável. Onde o meu Jesus, o nosso Jesus, quando ele, lá no jardim do Getsemane, estava sendo preso, cuspido, agredido, Pedro pega a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus podia, naquele momento, dizer:
e mata todo mundo aí. Mas o que Jesus disse? Pedro, abaixa a tua arma, porque se você levantar essa arma, se você levantar essa espada, por ela você vai morrer. Então Jesus opera o primeiro milagre ali, sabe de quê? Ele faz uma operação plástica, uma cirurgia plástica, que ele pega a orelha e devolve a orelha do cara e diz: a minha vida aqui nesta terra não é para tirar de ninguém, é sim para oferecer a minha, para que outros tenham vida. Galera, eu não sei o nome desse pastor, mas eu já gostei dele. Eu fico muito contente de saber que o nome de Jesus, que a palavra de Deus, finalmente está podendo retornar para o púlpito das igrejas. Porque no tempo do bufão, o que imperava dentro das igrejas era a política do ódio, do preconceito, do armamentismo, da divisão. E hoje dá até um certo alívio ver que as coisas estão voltando ao normal. Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Galaiada, já que vocês são unha e carne com o Nicolas Ferreira, dá um recadinho pra ele, porque por esses dias ele tá fazendo uns vídeos assim, meio emocionado, né? Parece que ele tá tendo umas emoções diferentes. Mas o povo tá reagindo, viu? Se ele tá pensando que tá agradando, o povo tá respondendo à altura. Quero trazer um vídeo aí pra vocês verem. O recadinho é para o Nicolas Ferreira. Receba. Deputados da direita disseram que vão parar no dia 8. Cara, trabalho no ramo. Dá uma olhada. Estamos à beira da 381. Dá uma olhada no movimento. E não para. O diesel abaixou mais de R$1. De onde é que caminhoneiro vai querer parar? Por causa de Nicolas Ferreira. Quem és tu, meu? Quem és tu? Fazendo videozinho pra lacrar. Vamos aprender a virar homem. Vamos parar, Nicolas Ferreira. Virar homem. Sirva o seu país, sirva o seu estado, que seu estado é uma decadência, uma vergonha. Você, Romeu Zema, Cleitinho, são 3 imprestáveis para esse estado. E ainda almeja chegar no Palácio do Planalto e ser presidente, um dos dois, com essa mentirada suas. Aprenda, vira homem. E ainda fala que é evangélico, um cabra que nem você. Tome vergonha. Você tá de palhaçada. Não tá, não? O nosso país, você não é ninguém. Além do deputadozinho inútil. Ei, galaiada, aí eles dizem, se o Mito for preso vai parar o país. Eles acham mesmo que os caminhoneiros vão obedecer a eles. Eles estão se achando demais, né não? Beijinho no chifre da Daiada. Quando a gente faz, que agora a gente está falando do fiscal, né? O governo está gastando, as estatais estão dando prejuízos, olha aí o rombo. As pessoas não têm cuidado de ler sobre o assunto ou se aprofundar naquilo, talvez naquela notícia que saiu, como é o caso dessa aí, né? Que tem muitas estatais aí que dão prejuízo, que precisa privatizar, que não sei o quê. Mas eles não pegam as estatais como um todo, né? As estatais como um todo, em 2023, são mais de 100 empresas estatais federais, tá? Elas tiveram um lucro de quase 200 bilhões de reais. Se não me engano, foi 198 bilhões de reais de lucro que deu o conjunto de todas as empresas estatais. Mas eles pegam algumas estatais que, teoricamente, deram prejuízo, que não deram, né? No caso, eles são estatais que estão com déficit primário, e aí eles falam que as estatais estão dando prejuízo. Mas desse prejuízo dessas empresas que eles pegaram, está lá, sei lá, 7 bilhões que deu de prejuízo. Na realidade, não é 7 bilhões de prejuízo, e não são todas federais. Quando você pega só as empresas federais, deu um pouco mais de 3 bilhões de déficit, que é associado às empresas federais. E se você pegar esses 3 bilhões, 1/3 dela é de uma empresa estatal só, né, que é uma empresa, inclusive, ligada à Marinha. Desses 3 bilhões são ligados às empresas federais, 1 bilhão é relacionado a essa empresa, a Egepron. Mas ela não é, ela tem um déficit, porque ela investiu esse 1 bilhão agora em 2024. Mas quando ela recebeu os aportes, se não me engano foi em 2019, ainda no governo passado, ela recebeu um aporte de quase 8 bilhões, e naquele momento, quando recebeu esse aporte de 8 bilhões para fazer investimentos, ela apresentou um superávit, porque ela recebeu o dinheiro, mas não utilizou. Por quê? Porque são projetos de longo prazo, né? Projetos navais de longo prazo, você não faz um projeto em um ano. E ela só veio a fazer agora o primeiro, se não me engano, o primeiro investimento agora de 1 bilhão em 2024. E aí esse 1 bilhão desse investimento, ele entra na conta da despesa da empresa, sem, obviamente, dar resultado nenhum, porque ainda está investindo. E esse 1 bilhão entra lá e ela dá um resultado primário negativo. Então, é isso que aconteceu. Mas não necessariamente a empresa não é lucrativa, não está dando lucro. Então, se o pessoal entendesse um pouquinho de finanças, né, de finanças corporativas, principalmente finanças empresariais, elas, digamos assim, não dariam essas gafes aí, falando isso aí publicamente na internet, sem ter um conhecimento prévio. Tá? E uma outra coisa, quando muitos põem no comentário que empresas estatais, que agora nessa discussão, né, da austeridade fiscal, elas dão esse prejuízo e utilizam esse argumento também sob o ponto de vista fiscal, só que isso não tem impacto nenhum do equilíbrio fiscal do Brasil, porque essas empresas, elas não dependem de aportes do Tesouro. Então, ela não tem relação nenhuma com o fiscal, tá? Só para deixar isso bem claro.